Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VibratonCast. Sou Carolina Guilherme, terceira geração da Vibraton, host e rosto aqui do podcast, né, do VibratonCast, que tem como missão compartilhar conhecimentos e experiências para apoiar educadores e terapeutas musicais, escolas e profissionais da música na missão de ensinar e inspirar. A Vibraton tem, então, um compromisso de estar sempre afinados, né, com a educação, fabricando instrumentos e propagando conteúdos que apoiam os profissionais na sua jornada. Então, vamos juntos construir, então, mais um momento de troca e inspiração. Só para a gente não esquecer, né, as nossas redes sociais. Lá você encontra os nossos conteúdos, são conteúdos educativos, demonstração dos instrumentos, informações sobre os nossos eventos e muita inspiração aí para a prática musical. Então, nós temos o nosso Instagram, que é o mesmo do Facebook e do TikTok, @VibratonOficial. O nosso site, vibraton.com.br. O nosso e-mail, contato@vibraton.com.br. E o nosso WhatsApp, que é o mesmo que o nosso telefone fixo, 19-3522-3880. Lembrando que lá dentro da nossa página, vibraton.com.br, a gente encontra agora uma página nova que, se você colocar na /workshop, você vai encontrar, então, informações e vai poder preencher um formulário lá para ter notícias aí sobre o nosso workshop, né? Lembrando, então, que nós tivemos o nosso workshop agora, no dia 26 de abril, né? Foi um workshop de vivências ORF, um workshop muito bacana, tivemos profissionais aí de toda a região aqui com a gente, tivemos educadores, tivemos terapeutas musicais, tivemos músicos, e pudemos aí, então, com conteúdos práticos e aplicáveis, mostrar como que se faz para usar o instrumento ORF na música, né? Colocar ele dentro da rotina pedagógica. Foi um workshop muito bacana, inclusive nossa convidada que está aqui, daqui a pouco vou apresentar, ela participou. E também, então, se você quer enriquecer, então, essas práticas, vai lá no nosso site, preenche o formulário para saber aí de primeira mão as informações. Logo mais teremos um novo workshop. Já que eu já fiz o meu dever de falar das redes sociais. Então, vamos lá para a apresentação da nossa convidada, uma convidada muito especial aí, que está na minha vida desde que eu nasci. Ela nasceu, eu cheguei logo em seguida. Ela está aqui, então, para falar um pouquinho sobre musicalização, né? A musicalização de verdade, aí o contato, a prática que ela teve em sala de aula. Ela que fez a alegria do tio Easy, mais conhecido como seu Luiz, né, o meu pai. Então aí ela da família aí, né, foi a sobrinha que mostrou interesse e cursou aí, foi atrás de aceitar as propostas dele nessa área musical. Ela que foi a primeira professora de música da Malu, né, nosso xodózinho. Então aí trouxe todo o incentivo aí, o conhecimento de música bem no comecinho ali da Malu. E assim, sou uma das maiores incentivadoras e encorajadoras aí, né? E estou muito feliz de poder também trazer ela aqui, contar um pouco da história dela e também falar um pouquinho desse novo projeto aí, né? Principalmente nessa área do digital. O quanto a gente sabia do potencial dela. E hoje ela tá enxergando isso, pra gente é muito bom, muito bacana. Ela é professora de música, né? Tem aí toda uma vasta experiência, é uma educadora musical, tem uma inspiração muito grande. Então vamos apresentá-la. Estamos aqui com Eliane Camargo, ela que carinhosamente mais conhecida como Tia Lili. Está aqui com a gente, muito obrigada por aceitar o meu convite. Ela que está muito nervosa por estar aqui, mas a gente sabe do dom dela e das coisas que a gente tem aí, o potencial que a gente tem para contar um pouco da história dela e inspirar mais pessoas aí. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade incrível. Realmente sempre tive um olhar muito carinhoso, especial do tio Easy. Na minha jornada, ele foi uma pessoa extremamente importante na minha caminhada e para eu me tornar o que eu hoje sou. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco.
e continuar nessa caminhada, mas agora, como você disse, de uma maneira tentando entrar um pouco mais pro digital, que não tem como a gente fugir disso, né? Já que não tem como fugir, vamos lá. Vamos sim. Então, como eu disse, ela que foi uma das participantes aí da nossa primeira edição do workshop Vivências Orff, né? Queria que você falasse um pouquinho aí como foi a sua experiência. Foi uma experiência incrível. Fazia um tempo já que eu não tinha um contato com o curso presencialmente, principalmente na área do Orff, que é algo que eu sou completamente apaixonada, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da minha trajetória, como é que foi, e o que eu consegui construir com o instrumental Orff na minha vida. Eu acho que ele é um instrumento extremamente importante, ele traz o corpo, o canto, o movimento, a percussão como centro da aprendizagem na vida da criança. Então, ela experiencia a música de uma maneira integral, né? E isso só tem a contribuir. O workshop foi extremamente enriquecedor para a minha prática. Um start aí para também ir para essa parte do digital. A Patrícia Salviano é uma pessoa encantadora também, né? A gente trocou bastante, vem trocando. Tem uma linha de pensamentos bem semelhante. E só contribuiu aí para minha caminhada como professora de musicalização. Teve algum momento aí que te mais marcou dessa experiência que foi o workshop? Ai, eu sou alucinada para a hora que fica aquele arranjo inteiro ali completo, né? Porque tem o engatinhar, né? Começa ali os arranjos mais simples, melodias mais... Porque a workshop, o metalofone e xilofone, ele pode ser trabalhado desde tão pequenininho, mas a hora que a gente começa a chegar naquele nível já mais avançado ali com crianças maiores, onde a gente consegue realmente colocar a melodia, a harmonia e o ritmo em conjunto, é algo que não tem como a gente não se emocionar, né? E ver realmente a beleza que um instrumental desse tem, que as pessoas não têm, às vezes, o conhecimento que ele pode trazer para a criança musicalmente, né? Às vezes as pessoas falam tanto da banda, né? A guitarra, o violão, o teclado, e o instrumental Orff, ele é uma banda completa de uma maneira extremamente sensível e com uma qualidade de som que a gente não encontra em nenhum outro tipo de instrumento, né? Então, o meu ápice nessas oficinas é quando a gente ali consegue, como professores também, colocar em prática um arranjo completo ali com o tripézinho da melodia, harmonia e ritmo. É muito gostoso. Muito bacana, né? Então, vamos lá. Vamos contar aí um pouquinho da sua história ali, do comecinho, né? Pra quem não sabe, né? Eu falei, ela me conheceu quando eu nasci, Lili, minha prima, né? Somos primas, nossas mães são irmãs, então temos pouca diferença, né? Lili nasceu em fevereiro, eu nasci em novembro. Fizemos música juntas quando pequena. Exatamente. Na tia Regina. Foi uma vivência muito gostosa ali, porque a gente... as irmãs dela, minha irmã, as outras primas, a gente sempre teve, assim, um conjunto, uma faixa etária muito perto, né? Muito próximo. E a gente teve a oportunidade aí de crescer juntas, crescer dentro da igreja, estar juntas em casa, brincando. Então, foi muito bacana nosso crescimento, né? E então, ali, vamos contar um pouquinho de como que a música surgiu aí, apareceu na sua vida. Então, ela surgiu com 5 anos. Nós começamos a fazer a musicalização aí com a nossa querida Regina Vecchiato. Sim. Querida tia Regina. E na nossa época ainda a musicalização nem existia, né? As pessoas faziam algo diferente do que era tocar um instrumento musical, mas não existia. E aí, com o caminhar da vida, eu fui de todas nós a que seguiu aí, Sim. né? Que foi pro teclado, foi pro piano, muito com o incentivo do meu pai também, que tocava violão, né? Então, a gente tinha essa vivência musical em casa, esse incentivo, ele ficava todo feliz. Quando alguém em casa e eu tocava teclado para alguém, era um orgulho para ele, né? E aí foi quando o seu pai começou a falar para mim que dó não era dó e que isso era relativo. Isso gerava algumas brigas saudáveis. Eu falava, tio, não tem como uma nota ser relativa. O dó é dó, ré, mi, vai ser sempre assim. Aí foi quando, com apenas 17 anos... ele me encaminhou para um primeiro curso em São Paulo, onde eu conheci muitos profissionais da área e comecei a entender o que era esse universo do musicalizar. De você viver a música, experienciar a música através de brincadeiras, jogos, corpo, dança, expressão corporal
E o relativo, sim, a música, a leitura relativa, ela existe, ela existia. A leitura relativa existia, hoje eu concordo com meu tio. E aí eu cheguei com muita sede de colocar isso em prática, só que eu só tinha 17 anos. E não dava aula ainda, né? Tava terminando meu colegial. Sim. Só que a gente fazia parte lá do grupo de crianças da igreja, né? Então, com 12 anos, eu comecei já essa caminhada com crianças. Eu sempre gostei muito. Então, aí que começou a acontecer de unir duas paixões. Criança e música, né? E aí, eu fiz um grupo na igreja, voluntário, cobaia mesmo, para colocar as coisas que eu aprendia em prática. E eu fui cada vez mais me apaixonando por esse ensinar mais livre, mais brincante, mais divertido, né? E aí fui fazendo curso com incentivo do Tio Easy. E muitos cursos. Aí eu comecei a trabalhar para vocês em cursos, né? A gente levava toda a linha dos instrumentos para divulgação. Foi uma fase Fazia boa também, curso, né? Que a gente nossa. levava, conseguia levar informações também para outros professores, né? Para as pessoas terem acesso realmente, porque Exatamente. realmente era tudo muito novo, as coisas estavam se engatinhando. Tanto que quando eu concluí o ensino médio, não existia curso de musicalização em graduação, né? E eu queria esse universo. Falei, não quero saber de fazer música, não quero tocar piano clássico, fazer regência. Sim. Eu quero viver esse mundo diferente, só que não existia. Aí fui fazendo os meus cursos, terminei o piano clássico, né, no conservatório com a Rosana. E daí, com esse conhecimento aí do conservatório e toda essa gama de cursos, eu recebi a orientação e a dica de fazer um curso de pedagogia. Tá. Eu já estava lecionando numa escola de educação infantil aqui em Rio Claro, o Girassol. E foi onde eu também comecei, foi meu primeiro trabalho, né, com relação a isso. E aí, em seguida, recebi a grande proposta, que também foi algo muito interessante, a maneira como aconteceu. Mas eu entrei no Colégio Keili. E ali eu fiz uma história que não tem como, marcou muito a minha vida profissional, pessoal. Ter tomado a decisão de finalizar esse trabalho ano passado foi um processo de muita construção, né, dentro de mim. De realmente fazer novas escolhas por necessidades variadas, mas ali dentro eu cresci muito como pessoa e como profissional. E sempre muito com o incentivo do Tio Easy. Continuando aí com os cursos, e aí eu aliei todas essas oficinas, essas práticas em musicalização e cursos que eu fazia lá, em férias, e o ano todo eu estava indo para São Paulo, com a pedagogia. E quando eu entrei no colégio, eu construí uma carreira tão bacana, porque foi algo... Quando eu entrei lá, tinham só 3 xilofones. Era o soprano, o contralto e o baixo. E aí eu tinha as apresentações de fim de ano para fazer, que foi algo que sempre eu me encantei muito para fazer. Algumas pessoas defendem a tese de a gente não dedicar tempo à apresentação de fim de ano, mas eu acho que isso é muito enriquecedor na vida da criança, desde que você faça da maneira correta. Sim. Né? Você não vai parar tudo que você está fazendo para apresentar algo para o final do ano. A apresentação de final de ano é algo que você constrói ao longo de um ano letivo. Exatamente. Né? Então, ele é construído ao longo do ano, não apenas para... Você pega uma música e fala, essa vai ser pro fim do ano, e aí você tudo sai. Só aquela, né? Não, é aquela construção realmente de mostrar no final do ano aquilo que foi trabalhado ao longo do ano, né? E conjunto com as professoras, que era uma equipe sempre muito bacana de contribuir com isso nas outras questões que não musicais, né? E anos depois, eu estava com uma orquestra de instrumental orff lá, com quase 30 instrumentos. Então, teve a minha paixão, meu conhecimento, minha experiência, mas também teve a escola que abraçou a causa de adquirir instrumentos de qualidade, né? Instrumentos fabricados pela Vibraton. Então, não só também da parte orff, mas toda a parte de bandinha rítmica. Então, tudo que realmente era visto como algo necessário, eles realmente investiam sem muito titubear. Então, a escola sempre me deu todo esse respaldo e essa tranquilidade para trabalhar com coisas bacanas. Acho que é importante colocar aí que a visão da escola também da importância da música Exatamente. em si, né? Porque você
entrou lá com essa visão, né? Até ter legal. a matéria, né? Não sei se a gente pode dizer assim, É mas uma tipo, ter a música, né? Não deixa de ser uma matéria, né? É algo que é trabalhado, não tem nota, né? Até o 5º ano lá. Mas, e até quando eu entrei no Fundamental 1, as aulas eram apenas quinzenais. E aí, depois, com o tempo, eu também conquistei isso uma vez por semana, né? Então, do infantil, de 0 ali, né? De 1 ano e meio, a 5º ano, eles experienciavam de tudo, né? Na musicalização infantil. Inclusive, finalizavam com a flauta doce, né? Então, eu acho que eu tenho muito agradecimento também à escola por ter proporcionado tudo isso para mim, ao Tio Easy, que também sempre me incentivou e fez eu me tornar a profissional que eu sou hoje. E agora eu preciso aprender a mostrar isso para todo mundo, pessoal. Preciso ir para a internet, porque as pessoas, né, Isa, os bastidores, de levar essas coisas para a internet, né? Foi um tempo bem longo, então, aí que você estava ali no colégio, né? A gente queria que, assim, você colocasse aí um pouco, como você falou, você começou ali com 3 instrumentos, e aí você foi crescendo, e aí você construiu essa orquestra, né? Você consegue dizer aí, sentir a diferença, então, ali dos alunos em si, utilizando só aqueles 3 instrumentos e trabalhando com outras questões? Ou a partir do momento que entrou mais instrumentos, como que foi esse desenvolver da criança? Totalmente diferente, né? Antes, quando eu tinha 3, eu me virava nos 30. Tem como fazer? Tem como fazer. Porque quando a gente quer, sim, a gente faz as coisas darem certo de alguma maneira, né? Então, ali numa turminha de 15, 20 alunos, eu fazia um rodízio, mal tocava um pouquinho esse, um pouquinho o outro. Mas é lógico que você ter 1 para 1 é um sonho, acho que, de muitos profissionais, né? Exatamente. E não tem nem o que falar. Cada criança tem o seu instrumento. Quando você vai fazer um arranjo, por exemplo, que você vai trabalhar melodia e harmonia, todo mundo consegue aprender isso em conjunto, né? Tá. Todo mundo aprende a melodia, todo mundo aprende a harmonia. E aí depois a gente divide nos naipes o que cada um vai fazer, né? A sua parte ali. O que exige muita habilidade, porque você está ouvindo uma coisa e tocando outra, né? Também. E você não tem como fazer todo esse conjunto com apenas 3 instrumentos, com uma turma com 15, 20, 24 crianças. Então, você ter um instrumento para cada um, ele é muito essencial e importante nesse processo. Não faz toda a diferença. Tá. E é bom, e é muito importante lembrar, isso é uma filosofia muito minha, que a musicalização, ela vai muito além de ensinar notas e partituras, né? Existem as pessoas que vão mais pro lado de utilizar mesmo o Orff, trabalhando a leitura, né, melódica ali, de alguma pauta, mas eu sempre, na escola regular principalmente, eu prezava pela criança experienciar realmente. Ela trabalhar outras habilidades, que ela vai muito além. Então, ela vai ter memória afetiva, ela vai estimular essa parte do convívio, do ouvir o outro, Sim. do estar pertencente num grupo, fazer parte de uma melodia, a colaboração, o respeito ao próximo. Então, tudo isso está sendo trabalhado inconscientemente, para a gente é conscientemente, mas Sim. eles estão trabalhando todas essas habilidades. E eu acho muito importante a gente eu ressaltar, isso é uma filosofia muito de trabalho que eu prego. A musicalização, a educação musical, ela vem muito antes, e eu acho isso muito mais importante do que a criança aprender a ler partitura. Sim. Eu acho que ela ter essa vivência, essa experiência, por exemplo, com o instrumental Orff mesmo, que trabalha toda essa questão melódica, harmônica e rítmica, de uma maneira prática, lúdica, vivência mesmo. A hora que ela vai colocar isso em prática no instrumento musical, ela vai se sentir muito mais hábil para isso. Ela vai ter habilidades que uma criança que não foi musicalizada tem. Então, essa é a minha filosofia de trabalho. Eu creio muito nisso. Então, eu vejo a musicalização como um componente essencial para desenvolver a criança no seu desenvolvimento integral. Sim. E ter a sensibilidade de prepará-la para, quem sabe, ela, né, plantar essa sementinha e ela germinar aí numa linda flor e querer fazer um instrumento musical, onde qual seja esse instrumento que ela vá fazer, sim, ela vai ter grande sucesso. É esse que é o nosso foco, né? É mostrar a importância da musicalização infantil, tudo que ela pode trazer, né? Todos os benefícios que ela pode trazer, e não exatamente com esse foco. E hoje, né, na escola regular é exatamente isso. Não vai ter um foco em formação de um músico, né? Sim.
A gente usa, né, essa musicalização infantil para plantar essa semente e trazer aí todo nesse processo da parte de social, né, da criança se desenvolver, e não com o foco no instrumento, né, no músico em si, né? Mas a gente vem aí, né, colhendo muitas florzinhas. Se Deus quiser. E também aí você comentou, né, nesse início lá da música, que a gente também trabalhou muito essa parte de oficinas para professor, né? E é uma coisa também que você tá retomando aí. Tô retomando com mais foco. Você sempre gostou também, né? Quem despertou isso em mim foi tio Easy. Não tem como falar da minha vida sem falar do meu tio. Ele sempre me encorajou muito, né? Depois de tanta vivência lá em São Paulo, ele falava, vamos fazer uma aqui, vamos fazer curso aqui em Rio Claro, vamos reunir os profissionais. Eu falei, não, tio, não sou pra isso, não sirvo pra isso. Até que um dia resolvemos, teve uma época que estava um boom essa questão da música retornar como obrigatoriedade nas escolas municipais e estaduais. E aí bateu aquele desespero, né, no pessoal, como é que vamos fazer, o que vamos fazer, com que instrumentos e materiais vamos fazer. Foi que daí eu montei 3 ou 4 módulos, não me recordo, acho que foram 3 módulos, e um foi de Orff, né? Foram 3 bem, assim, amplos, em todos esses quesitos que a gente vem falando, da musicalização, como instrumentos de bandinha, percussão corporal, expressão corporal, todas essas brincadeiras que envolvem trabalhar essas habilidades. O que acontece? Seria essencial que tivéssemos um professor de música trabalhando a musicalização? Óbvio que sim, assim como temos o de educação física, assim como tem escolas que têm o de inglês, assim. Então, seria muito importante que a gente tivesse um especialista trabalhando? Seria, mas não é a nossa realidade. Então, eu venho com uma proposta que encoraja o profissional a trabalhar a música de forma mais consciente, não sendo músico. Você não precisa ser um músico virtuoso, um instrumentista para você trabalhar a música. Aliás, existem instrumentistas que tocam muito bem, mas não têm a didática para lidar com a criança, né? Então, ser instrumentista é uma coisa, se musicalizar é outra. Mas um professor de sala regular, com um bom trabalho ali, com uma boa condução, entendendo um pouco esse universo, e a internet também ajuda hoje bastante para isso, porque a gente tem muitos profissionais bacanas liberando bastante conteúdo enriquecedor para a gente trabalhar com as crianças em sala, e aí vem um profissional e mostra como você aplicar isso com a criança, trabalhando ali algumas dificuldades que a gente sabe que eles sentem, no presencial, que isso também faz toda a diferença, que o online está aí para ajudar, tá sim, mas eu acho que esse profissional, esse presencial, esse tete a tete, ele é bacana e é muito importante, né? Sim. Então, as minhas oficinas são bem práticas, mostrando realmente como aplicar e que não necessariamente, então, você precisa ter um conhecimento musical para isso. E ensinando mesmo, como eu faço com as crianças, eu faço com os professores, né? Essas brincadeiras. Então, para que eles realmente vejam que, mesmo sem ter altos recursos ou altas habilidades e muitos instrumentos musicais, é possível, sim, trabalhar a música de forma mais consciente. E lembrando que, às vezes, nessa correria e tantas informações que a gente vive hoje, o professor, às vezes, se sente até sobrecarregado, a cada vez menos as pessoas têm cantado com as crianças, né? Eu acho que aí vem o menos é mais, sabe? Lógico que primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Sim. Então, às vezes você não precisa nem de uma caixinha de som. Comece a cantar um pouco mais. Canta ao sair da sala para ir para uma outra atividade. Canta enquanto estiver brincando num cantinho com algum brinquedo, né? E aí vai se permitindo a trabalhar um canto de saudação por dia, ter uma rotina ali com a criança, com um canto, fazer um relaxamento, né? Algo que exige muita coisa, né? Então, são pequenas ações no dia a dia da escola regular que só vai contribuir com o próprio universo ali da professora mesmo com seus alunos, né? No dia a dia. Não é dar uma aula de música, né? É incluir a música dentro da sua rotina, Exato. Né? Dá para você ir para essas duas áreas, né? Sim. Tanto de você reservar, às vezes eu até falo para eles, né? Procura ter esse compromisso com você, a preparar um dia na semana, meia hora ali de uma atividade musical que você vai fazer para eles, porque também te obriga a preparar algo diferente a fazer, mas também colocar
né, na rotina da criança, né? Tem esse momento especial da música, mas também utilizar músicas no cotidiano ali, né? Na rotina. No lanchinho, né? Estamos indo comer, indo pro lanchinho, ou saindo de um lugar indo pro outro, né? Mesmo assim, a hora que chega, né? Tem muitas canções aí bem bacanas De saudação. Pra se usar, e sair né? um pouco também do trivial, né? Do que todo mundo canta, que também é outra coisa que a internet está aí só para ajudar, né? A gente tem bastante repertório. Então, no fim, a gente começou a falar lá no início, então, você começou fazendo esses cursos para formação de professores. Eu sei que hoje também você está trazendo, das suas propostas aí, são esses cursos. Fala um pouquinho mais deles. A gente teve bastante, com esses módulos que eu fiz aqui com a JOG, nós tivemos professores, muito professor leigo vindo procurar, por conta daquela questão da lei que eu comentei no início, né? E daí dessas oficinas, a gente tinha sempre 40 profissionais envolvidos, começaram a me chamar para fazer HTPCs nas escolas, né? Esses encontros que eles têm semanal. E nesses HTPCs que daí eu levo essa proposta totalmente voltada para faixa etária de interesse naquele momento. Então tem escolas, hoje a gente tem as escolas de 0 a 3, que são as creches, tem a educação infantil e tem o ensino fundamental 1 anos iniciais. Então eu tenho propostas para todas essas idades, aí conforme eu sou chamada para fazer essas oficinas, eu monto de acordo com a faixa etária. Teve até um curso que eu fiz para Uniararas de complemento, que foi bem bacana, porque eu pude ir durante 6 meses. E aí a gente foi acompanhando todo esse processo, e no final elas puderam apresentar algo, mostrando aí ao longo do processo as dificuldades, as facilidades que elas tiveram. Então, recentemente até estive no Paulo Coelho, nós fizemos 2 encontros exatamente para aproveitar melhor, né? Porque é ruim você ir numa oficina, você deixa lá aquele monte de conhecimento bacana, informação, né? Informação, e você não sabe o que dali foi realmente absorvido, o que foi realmente conseguido colocar em prática. Então, eu pude voltar depois com mais informações e tirar algumas dúvidas. E eu acho que isso deixa o trabalho também bastante enriquecedor, a gente poder ter mais contatos, não apenas um encontro só, que a gente apenas... né, leve as informações, não sabe como que ela vai ficar depois, como desenvolveu. Porque as dificuldades, elas vão surgindo ao longo do processo, né? Exatamente. Principalmente quando o professor não é de música, ele sente esse nervoso, se não sou capaz, e você precisa estar lá encorajando, né? Deixei à disposição, deixei o WhatsApp, então eu tenho professores mandando mensagem para mim, pedindo música, eu deixei com a coordenadora também, pedindo outras propostas para alunos de inclusão, mais especificamente, que são casos importantes também. E tem sido muito enriquecedor. É um trabalho que eu quero poder explorar mais. Eu quero que as pessoas tenham mais acesso. Eu acho que a gente tem grupos mais privilegiados de pessoas que acabam tendo acesso de música de qualidade, né? Sim. A uma musicalização de qualidade. E eu acho que as crianças da rede municipal do estado também podem e devem ter acesso a uma musicalização de qualidade. É essa nossa missão aí, né? A gente tá aí na busca do propósito de mostrar a importância da musicalização infantil. E como a chegada aí, né? Era um projeto que estava bem... A gente teve, né? Essa fase lá no início. E por questões, né? E N questões... acabou sendo engavetado, né? E aí a gente voltou, então, agora... o digital nos facilitou, né? Em tentar aí ser esse suporte, né? Para professores e músicos. Só que a gente sentia essa necessidade, né? De estar presente. Eu acho que o online é muito, muito rico. Temos muitas informações... é muito bacana a gente poder hoje fazer um curso, que a gente tá aqui, fazer um curso, que a pessoa tá lá em Santa Catarina, né? Mas o presencial é diferenciado, né? E o que a gente gostou muito, que foi muito bacana do workshop, foi essa questão de ter o contato com o instrumento, porque
algumas pessoas, alguns professores nem têm Não tem. contato com esse tipo de instrumento, né? Ah, não tem como você trabalhar Então, um instrumento, principalmente no grupo, né? Você ter essa consciência, essa noção desse conjunto, só vivendo conjunto. Tem como. e aí, muito bacana, então, essa proposta aí, uma das suas propostas é essa de ser esse auxílio, então, aí desses professores que têm a formação de professor, não de música, mas que consigam, Contribui. né, utilizar a música no seu dia a dia, né? Bom, então temos aí esse projeto seu com os professores, né? Mas você também aí tá com outra atuação, né? Então a gente tem visto aí, você já vinha trabalhando, né, com grupos de criança, né, além da escola. E agora, então, com essa mudança sua aí, além de tudo, mudou de cidade, né? Foi um pouquinho mais distante da gente, mas tá do Mas lado. tá pertinho. Então conta um pouquinho aí desse outro projeto são esses pequenos grupos aí. Eu tô querendo levar essa musicalização de qualidade, planejada com todo cuidado e carinho, em residências, casas, condomínios, né? Eu comecei aqui em Rio Claro com alguns condomínios e tô tentando levar isso para Limeira também. E quem sabe região, Cordeirópolis, Araras, por que não? Mas fazer um trabalho personalizado, né? Sim. Eu pego, às vezes, tem duplinhas de irmãos, aí junta com outra duplinha, as mães se conversam, a gente combina e leva esse trabalho aí com os instrumentos da Jog, claro, né? Eu sou suspeita para falar, mas não é só porque eu sou daqui, né? Da família, mas o objetivo de levar essa musicalização de qualidade, então, para as casas, para as pessoas. O que eu gostaria que as pessoas entendessem que a musicalização, ela não é uma atividade para preencher o dia a dia das crianças com algo recreativo. Aos poucos a gente tem mudado bastante essa cultura, eu acho isso extremamente importante, que as pessoas entendam que a musicalização, ela é uma aula. Ela é uma aula planejada, com objetivos específicos para cada faixa etária. E eu tenho muita paixão por fazer isso, e eu acho que esse contato próximo ali, personalizado, ela permite que a gente respeite ali o ritmo, o interesse de cada criança, né? Num ambiente que ela se sente seguro, com pessoas que ela se sente bem. Então, são materiais que são fáceis da gente poder levar até as crianças. Então, eu tenho feito esse atendimento aí para crianças atualmente de 0 a 6 anos, mais focado, né? Desde bebês até crianças de 6 anos. A Malu, quando começou com você, foi num grupinho, né? Foi. Não era uma aula de escola, né? Era um grupinho. E eu acho legal falar, né? Que nem a musicalização infantil, ela é bacana também, ela funciona bem melhor quando você tem um grupo, né? Isso. Eu até tenho tido uma experiência que eu estou fazendo com uma criança individual, né? De 1 ano e meio ele tem. Tem funcionado bastante também, Cá. Eu acho que o grupo, ele é especial por ter essa troca, que nessa idade ela é tão importante, e nem todos ainda vão numa escola regular. Então, às vezes, é aquele momento que a criança tem aquele contato com outras crianças. E de respeitar esse espaço, do ouvir, do emprestar o instrumento, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor também. Mas eu tenho tido uma experiência aí de uma aula particular e tem surtido bons frutos também. Então, acho que dá pra gente ir caminhando, mas realmente eu prezo aí pra ter pelo menos de 2 até umas 6 crianças, é um número bacana aí pra gente trabalhar. É um grupo menor do que uma escola, né? Isso. A escola normalmente aí tem uma quantidade maior, né? Mas é muito bacana. E, bom, você já falou, eu ia falar dessa questão da abordagem personalizada, né? Esses dias até você postou, acho que um vídeo falando sobre isso, né? Você foi com uma proposta e acabou que uma das crianças aí te transformou, né? Então... A gente tem que ter sempre esse olhar, né? A gente vai planejado, a gente vai preparado, mas a gente também tem que estar preparado para mudanças, né? De perceber ali o que aquela criança também tem para trazer para você, para te enriquecer. Porque o processo de criação não pode ser podado. E às vezes, numa aula muito tradicional ou de um instrumento, às vezes a gente acaba podando isso. E a musicalização, ela permite isso para a criança. Ela permite esse espaço do criar.
né? Do improvisar. Muito, Malu ama. Malu inventa músicas que até... Fala, gente, da onde ela tá tirando? Às vezes ela tá contando o que ela está fazendo no momento e ela tá cantando lá, gente. Essa faixa etária faz muita paródia, você já percebeu? De pegar uma melodia já conhecida e começar a cantarolar outra letra em cima dessa melodia. Não, mas ela cria a letra. Eu falei, filha, da onde você tá tirando aí? Ela tá, estou escovando o dente, vou não sei o que lá. Eu falei, ai, meu Deus. É lindo. Falei, pelo menos aí você já pega um metalofone e começa a fazer uma terça ali. Estou escovando falei que o acho dente. que vai sair uma dessa geração aí, pelo menos vai pra música. Estamos investindo. Vai ter uma neta agora. Estamos investindo. São as cobaias do vovô, né? Ela e a Alice bem... Ele perdeu a Bárbara, né? Porque no comecinho a Bárbara ficava com a minha mãe, né? Então ele adorava fazer as coisas com a Bárbara. E aí agora ele inventa. Essa semana ele já falou pro Alexandre, viu? Que a Alice vinha, né? Esse fim de semana. Não tem um toque-tom lá, não? Porque ele não pegou nenhum, né? Ainda. Que é o nosso novo instrumento, né? Ele não tem nenhum toque-tom pra eu fazer uns testes lá com a Maria Luísa e com a Alice. O Alexandre até está providenciando um toque-tom pra ele lá, pra ele fazer os testes. Mas é isso que eu acho interessante, Cabo. Você tá tocando numa outra questão importante. Às vezes a criança tem um instrumento bacana em casa, mas ele é explorado apenas também sem uma condução, né? Então, mesmo uma pessoa, às vezes, leiga, pode trazer ali uma condução para esse instrumento junto com a criança, né? Tem um instrumento afinado, com uma altura definida, bem seguro, né? Para a criança manusear. Sim. E aí, falta aquela condução. Então, aí, às vezes, entra a importância de ter um profissional, Sim. mas também da mãe, do pai, daquela família, parar um momento ali que seja 10 minutos do seu dia para brincar com as notinhas. Olha, esse som é de um jeito, esse é de outro. Vamos criar uma música. Mas o menos é mais. Isso a gente tem também pegado muito ali no nosso Instagram, né? De importância dos pais e das mães, né? Ou mesmo os tios, né? Os avós. Esse é o nosso foco. Então a gente fez lá, né? No início meu avô desenvolveu a parte de orquestra, depois fomos para a linha Orff e hoje a gente tem a linha infantil, né? E a ideia foi exatamente essa, trazer toda a afinação e toda a preocupação do desenvolvimento que a gente teve ali nos instrumentos de orquestra e Orff, trazer isso para uma linha infantil. Então, que entraria aí como um brinquedo, mas ele não é um brinquedo, né? Ele tem toda a preocupação de um instrumento. Exato. Então, essa foi uma grande preocupação e, assim, é o que a gente também quer, né? A gente quer hoje ser um suporte para os professores, mas também aos pais que têm esse ideal e têm esse entendimento da importância da música e, principalmente, essa parte de afinação. Né? Eu lembro, acho que foi a Patrícia até que gravou um vídeo, né? Falando sobre isso, né? A importância de desde o início, desde bebê. Houve né? um instrumento bem afinado. Se a criança tem toda essa educação, né? E esse ouvido, esse ouvir de música e ouvir da parte de afinação, faz diferença. Todo. Né? Então, assim, essa é uma grande preocupação que a gente tem e hoje a gente também tem lidado aí, tem sido suporte para os pais e mães também. Eu acho que esse é o grande diferencial da JOG, né? E embora eu seja professora de música, a Bárbara foi caminhando de uma maneira muito natural para hoje tirar musiquinhas de ouvido. Eu nunca sentei em casa para dar aula para ela de música. Ela fez aula de música comigo no Kelly. Ela foi musicalizada por mim. Nesses grupos todos que ela acaba indo comigo, hoje ela já é praticamente a minha ajudante, né? Mas ela, de repente, ela pega um metalofone lá, aquela mesinha fantástica. Da pequena percussão. Eu indico ela para todo mundo, porque ela é extremamente completa, né? Ela tem o chocalho, tem o reco, tem o prato, sino. E tem o sino e tem o metalofone afinado na escala de dó maior. E ela, por conta própria, começou a tirar musiquinhas de ouvido ali. Não foi algo que eu estimulei. Exatamente. Eu estimulei, assim, ela fez aula de música comigo, mas Sim. não é porque eu sou professora de música, sabe? É porque ela faz aula comigo em casa? Não, sozinha, foi partindo dela. Sim. Então, acho que essa musicalização, tenho certeza, que toda essa musicalização contribuiu, mas ela ter um instrumento de qualidade Sim. em mãos
facilitou ela para estar nesse processo. Então, às vezes, ela pega o metalofone e toca uma melodia, ela pega a escaleta, ela começa a achar a mesma melodia, ela senta no teclado da mesma melodia. Ai, nem fale. Agora, Maria Luísa, a professora usou escaleta na aula lá da escola e agora ela vê a escaleta, ela quer uma. Mas escaleta pra idade dela, acho que ainda nem sei. Falei que eu ia levar, porque Malu faz assim, ela vem pra fábrica, ela volta com o instrumento pra casa. É difícil levar ela embora sem. Agora, como ela vem mais frequente, tá mais fácil. Mas ela vinha pra cá, ela leva o instrumento junto. E aí, desses dias ela virou pra mim assim, mamãe, mas eu não tenho instrumento. É o test drive. Como assim não tem instrumento? É que aí ela não tinha escaleta, ela tinha visto a escaleta ali no estoque. Eu não tenho instrumento. Eu falei, filha, como que você não tem? Falei, que ovinho eu não aguento mais. Eu até separei esses dias pra trazer de volta e uma parte pra levar em algum lugar. Porque era um ovinho toda vez que vinha, o chocalho-ovinho ia pra casa mais um. O ganzá de ovinho tem dia que eu não posso levar na aula, porque senão é só esse que eles querem tocar. Quando eu disponibilizo, né? Sim. Porque tem alguns momentos que eu disponibilizo os instrumentos iguais pra todos, pra gente trabalhar alguma rítmica, ou eu deixo liberado, eu misturo uma leva de instrumentos. Ah, você tem ovinho, a briga. O ovinho é a paixão dos pequenos. Aproveitando então que nós estamos falando aí dos instrumentos, né, dessa parte da linha infantil, lá no nosso site, lembrando, né, vibratom.com.br, então lá dentro tem a aba da linha dos instrumentos infantis e tem a aba de musicalização, que são os instrumentos de musicalização. Lá também tem os nossos instrumentos de orquestra, órfão, então você que está interessado em conhecer, né? Lá tem todo o descritivo. Estamos colocando também a parte de sons, para quem não conhece, não tem acesso a ter os instrumentos aí, também estamos colocando. E não se esqueçam, nossas redes sociais também, aí nosso Instagram está bombando, colocando muitas informações. Então, Facebook, Instagram, TikTok, @VibratomOficial. E nosso e-mail e telefone aí do WhatsApp, que a gente está aí liberado para contato com vocês. Lembrando que a gente gosta muito de receber as postagens de vocês, utilizando nossos instrumentos, a gente gosta de repostar aí. Falei que isso foi para mim, assim, muito legal na questão do workshop. Eu cheguei até a me emocionar ali no início, né? A gente tinha 30 pessoas, então eram 30 instrumentos, né? Entre o soprano, contralto e o baixo, e tinha os sopraninos também, mas assim, a hora que todo mundo começou a tocar, nossa, eu até comecei a chorar pra vocês saírem da sala, porque... Nossa, foi assim de arrepiar. Eu falei, nem era uma música assim, né? Só começou a tocar, mas é uma coisa que fazia tanto tempo que a gente não escuta, né? E assim, não tem essa vivência no dia, né? No dia a dia. A gente escutou aí no fim do ano, né? Lá no colégio você fez a apresentação. Mas foi muito gostoso, assim, ouvir, né? Bom, então, Lili, aí, pra você que é uma verdadeira... parceira aí da Vibratom, desde lá do início da jornada, né? Qual o instrumento hoje, os instrumentos da Vibratom que você mais utiliza, então, dentro dessas aulas que você está fazendo? Eu estou utilizando toda a parte de instrumentos de pequena percussão, os chocalhos, reco-reco, o reco que é um bloco, que além de reco é bloco, que é sensacional, né? O som desse instrumento. Pandeiros, e o bacana são os instrumentos menores, né, pra gente trabalhar com os bebês especificamente, não são instrumentos pesados, instrumentos grandes, né, então o pandeiro, a minha mesinha que logo vocês vão me devolver, que ela tá aqui ela tá aqui, né, está consertando, aliás, eu falei isso para os meus alunos outro dia, que vocês arrumam esses instrumentos. Isso é muito bacana, a gente tem essa parte de manutenção, né, como o instrumento é todo fabricado aqui, a gente consegue fazer essa manutenção. Porque como eles vão manuseando ali, a gente usa bastante, o meu tem desde quando a Bárbara tinha 1, né, ela fez 8 aí, então 7 anos que eu uso essa mesinha, e aí essa mesinha é uma das minhas prediletas. O metalofone soprano eu comecei a levar nas minhas aulas agora, para trabalhar algumas melodias, e vou chegar no meu toque-tom agora. Verdade. Sensacional o toque-tom. Exatamente. Porque esse instrumento ele é sensacional, porque às vezes a habilidade, essa coordenação motora fina para os pequenos ainda não é tão bacana, né? E a gente utilizar o toque das palmas das mãos para eles vai ser
É um multi-instrumento que nós lançamos aí, né, no meio do ano passado, nem lembro mais. Então, eu sou péssima pra datas, gente. Por isso que eu não uso datas. É verdade, a gente levou no Caem, né, pra fazer pra ter esse contato com as pessoas e ver os feedbacks, e a gente acabou lançando logo em seguida, né. Agora também, julho, estamos no aguardo do Caem, né. Também vai ser muito bacana, estamos levando novidades também. Alerta de spoiler. Temos um lançamento recente também, que foi um lançamento ali junto com a Patrícia Salviano, né? No nosso workshop também. Xilofone, orfe e sopranino. Porque tinha até o soprano, agora tem o mais agudo do que o soprano. A gente já tinha o metalofone, né, sopranino, e a gente acabou então aí desenvolvendo o xilofone. Só que agora tem o metalofone sopranino colorido. Também, tem até o xilofone também tá. Também pode ser feito colorido. Isso também tá muito bacana, né? A gente tem feito aí essa questão de personalização, colocar o logotipo. Tem gente que gosta da sequência arco-íris, tem gente que gosta... Isso, também. Também tem as cores que podem ser utilizadas. O toque-tom também pode ser personalizado ali com o logotipo da pessoa, do músico, da professora, ou mesmo da escola. Os orfes também a gente tem colocado. O bloco sonoro também, que é muito bacana mesmo, ele tem também como personalizar. Então, essa questão da personalização também é muito bacana. É um trabalho que a gente tem feito aí, também é uma proposta nossa, né? Bom, e a gente também não pode deixar de mencionar aí um novo projeto aí, dentro de todos os outros projetos, que é essa entrada aí no digital, né? Então, aí, Lili está... investindo no seu Instagram. Tô me aventurando nessa jornada. É uma coisa que também a gente viu aí muito importante, né? A gente também teve essa sensação ali com a Vibratom. Também estamos nos utilizando muito disso. O que a gente percebeu, assim, como empresa e como Vibratom, esse acesso de ter o contato com pessoas de todo mundo, né? O nosso orgulho é que nosso instrumento, ele tá aí no país todo, né? Temos alguns até fora do país. Então, assim, e essa parte no digital nos auxiliou muito, então, a ter contato aí e conseguir passar todas as informações de uma maneira mais assertiva. E Lili aí vem aceitando aí essa questão, né? E tá muito bacana aí esse início do projeto, né? Tudo começa ali, né? Tem que começar. Tem que ter um começo, depois a gente melhora. Então, fala aí seu Instagram, um pouquinho mais desse projeto aí que você tá tendo. A ideia é que as pessoas possam ter no meu Instagram acesso à maneira como eu trabalho, a minha filosofia, o meu jeito de ser, a minha pessoa. Ainda não consigo esse postar diariamente, que a internet ela nos pressiona, então eu entrei assim meio despretensiosa, sabe? De uma maneira leve para que isso não se torne algo realmente pesado e que dificulte aí. Mas de uma maneira bem caseira, ali eu com meu celularzinho, a Bárbara às vezes filmando, os alunos, tem essa questão de direito de imagem, tem questão de direito autoral, mas tudo que eu venho postando ali, um pouco que eu consegui até esse momento, é realmente para que as pessoas, quando eu divulgar esse trabalho, as pessoas possam ver como que ele é. Porque você falar como ele é uma coisa, você ver como ele é feito é outra. Então, aí, aos poucos, eu já estou planejando de fazer os meus destaques para contar um pouco sobre a minha história, né? Um pouco do que a gente conversou aqui. Depoimentos, tem muitas pessoas que já me mandaram depoimentos para que eu poste, tanto alunos quanto professores. Alunos que passaram por mim, que hoje já estão adultos, né? E a professores que fizeram as minhas oficinas, e assim, poder mostrar um pouquinho ali do meu dia a dia com os bebês e com as crianças, né? Então, essa é a ideia, por enquanto, de estar entrando no digital, de ser o meu portfólio ali, de ser o meu currículo, né? Eu acho que o bacana também é você trazer inspiração, eu acho, né? O ser inspiração ali para outras pessoas, né? Irem devagarzinho e começando a fazer, mas mostrar como usar a música para enriquecer o outro, né? E mesmo aos pais, né? Eu acho que hoje existe essa mudança, né? Existe essa... os pais estão se importando
em fazer essa diferença também na vida da criança, né? Não hoje existe ainda a linha de que a responsabilidade é da escola, mas hoje acho que muitos pais estão se abrindo, Sim. né? A essa oportunidade de vivenciar isso em casa também. Então, eu acho que é um meio de levar, né? Exato. E a música e inspirar para que outras pessoas também façam, né? Meu @é Eliane Fernandes de Camargo. Isso para quem ainda não segue ela, então entre lá no Se Instagram. tudo der certo, logo logo eu tô com o meu login aí. Então. Com... Eu acho que o seu Toqueton tá esperando seu logo. Eu acho que ele vai ficar minha cara. Vocês não acham que encantar musical tem tudo a ver comigo? Ficou spoiler. Spoiler. Lili, então, pra gente ir aí encerrando, porque a gente gosta de falar pouco, deixa uma mensagem aí pra quem tá nos assistindo. Uma mensagem inspiradora. Eu gostaria de deixar de mensagem para educadores, e não só musicais, mas também os professores leigos aí de sala de aula, que tá nessa luta do dia a dia, para que eles se sentissem encorajados a cantar e encantar um pouco mais com as crianças, porque a música ela só vem a contribuir aí com o desenvolvimento integral da criança, para lidar com desafios e emoções. Com a música tudo se torna mais leve. Então, eu acho muito importante que as pessoas se dediquem a isso. Eu sei que a vida, o dia a dia, o orçamento, às vezes é puxado, é difícil, a gente pensa, não tenho, mas vamos trabalhar com o que tem e por que não sonhar? E eu acho que a JOG é uma empresa, não é só porque eu sou sobrinha e prima, mas eu vejo aí desde os meus 17 anos, nessa minha caminhada toda, muitos profissionais, muitos, não cabe nas minhas duas mãos, é muito mais do que isso, de profissionais em que a JOG já inspirou e ajudou a ter aí os seus instrumentos. No workshop mesmo, né, houve aquele super desconto. Então, é uma empresa que visa, assim, claro, lucro, ela quer vender, ela quer propagar um instrumento, mas não é só o lucro pelo lucro, né? O tio sempre, seu pai, meu tio, teve sempre essa paixão, realmente, pelos instrumentos tocarem na vida das pessoas de uma forma especial. Não ficar o instrumento pelo instrumento ou a música pela música. Para ser realmente algo que faça diferença na vida do ser humano. E eu acho que cada um de nós que passa na vida de uma criança tem esse poder de fazer a diferença. Com uma pequena música, com uma pequena melodia, um simples instrumento, mas de qualidade, como a gente vem conversando. E para os pais, isso também. Eu acho que eu fico muito feliz hoje em ver a importância que alguns pais, algumas mães têm dado aí para os filhos terem uma aula de musicalização de qualidade e realmente não ser somente a música pela música. E para os pais, eu fico muito feliz de ver aí, né, a mudança ao longo desses anos, o quanto as pessoas têm dado importância real à musicalização na vida deles, né? De ver que a gente está formando aí não só futuros músicos, mas crianças que têm sentimentos, que têm emoções, que têm os seus desafios, que têm sensibilidade realmente para ser trabalhada. E eu acho que um profissional que leve esse trabalho planejado e cuidadosamente, essa criança com certeza vai estar muito mais aberta a viver as experiências que a cercam. Foi muito bacana, então, ouvir aí essa história. Eu é que tenho que agradecer esse espaço incrível que vocês me proporcionaram hoje. Como você disse, já estava há tempo na lista, mas acho que as coisas têm um momento certo de acontecer para ambos. Exatamente. Então, eu só tenho a agradecer não só esse espaço, mas a tudo que como eu disse no começo, não tem como falar da minha trajetória sem falar do tio Easy e tudo que ele pôde me proporcionar nessa caminhada como profissional. Então, eu agradeço muito desde lá e tudo que a gente ainda vai construir juntos, se Deus quiser. Quem tá aqui com a gente assistindo, manda esse vídeo, encaminha aí pros grupos da família, pros grupos das escolas. É muito importante pra gente, né? Lembrando, se você ainda não segue aqui o nosso canal do YouTube, temos o nosso Vibratoncast, mas também temos os nossos vídeos dos nossos instrumentos, também temos outros episódios, temos lives aí muito importantes. E não esqueçam,
não segue ainda, então nos segue aqui no nosso canal. Um agradecimento especial, então, a você, Lili, por ter aí aceito o nosso convite. A gente já queria, há muito tempo já estava na nossa lista, né? E aí chegou o momento, foi muito bacana aí você ter vindo. Queria agradecer também, um agradecimento especial aqui a Prodígimos, né? Que é esse pessoal aqui que tem essa estrutura toda bacana, né? Eles têm essa parte de podcast, mas também tem a parte de estúdios, para gravações. Uma estrutura muito bacana para oferecer para vocês. A gente está aqui com o... Ops, desse lado. O QR Code deles, então quiserem conhecer o trabalho deles. Agradecimento especial à Mel aí, que hoje nós colocamos ela essa semana aí para trocar nossa headline, ficou muito bacana. E hoje foi um episódio muito desafiador aí, com muitas risadas e muitos cortes. Agradecer também a Isabela, né, que está aqui por trás das nossas mídias sociais. Que também vai ter um trabalho aí com os nossos cortes no nosso podcast. Agradecer ela e a empresa dela, né, a 5 Hub, que é o ecossistema de crescimento com previsibilidade para educadores musicais. O QR Code também estará aqui na tela. E também aí agradecer a minha família, né, e todo o apoio, a geração aí, né, de estar... aos meus tios, de poderem estar me dando a oportunidade de colocar aí a Vibratom nas redes sociais, né? Aos meus pais, a confiança. Meu marido aí, que é sempre o meu suporte aí, tá sempre por detrás aí, me auxiliando e me apoiando aí, né? Pra gente fazer esse trabalho muito bacana. E pra você, educador musical que nos acompanha, a Vibratom quer continuar sendo uma parceira nessa missão. Apoiamos a educação musical com instrumentos de qualidade, com conteúdos que realmente fazem a diferença para o seu crescimento do dia a dia. Estamos aqui por vocês, com vocês e para vocês. Até o próximo episódio.